A Catiúcia, né? bem. Porque às vezes tem dificuldade de pronunciação, nomes, né, às vezes complicados. Tudo bem, querida? Tudo Ela jóia. é psicóloga, atendeu o nosso convite para participar aqui do Balanço Geral. E você tem uma intimidade nesse ambiente aí de desavenças entre professores e alunos. A gente sempre fica procurando a culpa e na tentativa de estancar ali o problema. Mas é algo mais profundo? Rodrigo, muito obrigada pelo convite. Sempre. É muito importante a gente comentar e a gente discutir de uma maneira bastante inteligente e madura sobre o assunto e que a gente aumente esses espaços de fala. É importante a gente lembrar que, sobre os contextos, você falou muito da família, sobre as nossas primeiras relações interpessoais que fazem parte da família, os nossos primeiros espaços de aprendizagem. Como tem sido a nossa relação de respeito às hierarquias, aos nossos valores, como esses jovens têm vivido isso já desde dentro de casa. E nos seus primeiros amigos, nas suas primeiras relações, como eles têm aprendido, como os pais têm ensinado os seus filhos. Nós sabemos que os espaços formais de educação são importantes para a formação da pessoa, para suas habilidades para a vida, para o seu futuro. Mas as suas habilidades para lidar e para vivenciar essas experiências com o outro, as expectativas, as frustrações, os primeiros nãos, as regras, as disciplinas, como eu tenho que me portar, como eu tenho que estar em alguns lugares. A gente aprende dentro de casa como a gente tem que se portar na igreja, quando a gente tem que se portar numa festa, num aniversário, quando a gente recebe uma visita. E dentro da escola, a gente tem observado que os alunos, né, existem os estudos nos últimos 20 anos que mostram as falas dos professores e dos alunos. As escolas têm uma diversidade de pessoas, uma diversidade e diferenças. Quando essas diferenças ficam muito acentuadas, o limiar para que um consiga ter empatia e consiga lidar com o outro em suas diferenças fica reduzido. Então, para que tudo isso que a gente vê, sim, como você disse, vem lá de trás, vem lá de baixo. E também, quando a gente fala de família, culturalmente, como essas pessoas vivenciam e aprenderam a lidar com o outro. Obrigatoriamente não quer dizer que um aluno como esses que a gente acabou destacando nessa reportagem, um breve apanhado do nosso arquivo, um aluno agressivo, violento, né, desrespeitoso, o seja na casa ou os pais tenham esse comportamento. Pode ser também algo meio que escondido, menino que tem pais presentes, menino que tem pais severos, mas que extrapola na escola. Também a gente tem observado isso. A violência tem sido externalizada, assim como essas imagens que vocês mostraram agora, dentro dos espaços de escola. Como lidar com uma referência de autoridade, com uma referência de respeito, que são os professores? Por que intimidar tanto o outro? Por que usar, desde a sua fala, né, as violências que vêm a partir daquilo que eu digo para o outro, de como que eu expresso o meu humor, que muitas vezes é agressivo e muitas vezes é bastante ácido, as formas em que eu deprecio o outro, quando, né, esse adolescente, esse jovem deprecia o outro, e essas maneiras mais graves de violência física. Como conter isso tudo? É um assunto bastante delicado. Algumas famílias e alguns professores dizem: esse filho que você está me dizendo eu não reconheço dentro da escola. E o contrário também acontece. Aqueles filhos que são mais espertos ou mais levados, né, no dia a dia, na escola são totalmente o contrário. Então, esses dois tipos de comportamento também existem. E os pais muitas vezes ficam até surpresos. Nossa, mas aqui, né, ele é tão atencioso, tão quieto, né? Presta tanta atenção, e o inverso a gente também tem visto. É difícil de diagnosticar que um filho, um aluno, vai causar problema. A gente sabe que isso é bastante subjetivo, né? Mas não devemos atacar só depois que vira problema. Podemos fazer esse trabalho de conscientização constante. É um assunto. Estamos batendo porque tem os casos. Não, porque isso é mais constante do que a gente imagina. E esse crescimento de quase 80% nos registros é o que nos cacifa a ter essa conversa com a psicóloga. As primeiras birras. Como que eu lido com as birras do meu filho desde quando ele é 2 anos, 3 anos, quando ele começa a expressar o que ele quer e o que ele não quer, quando ele bate de frente com a gente, né? Mas eu quero. Como é que a gente reverte? Como que é esse diálogo? Como eu explico os porquês? Por que o não?
como isso no seu dia a dia, né? Por que que você está fazendo isso? Se você continuar assim, os seus amigos vão te chamar, não vão te chamar para brincar. Você começa a ser preterido. Então, quando os pais, quando as pessoas que convivem com essa criança já começam a dar exemplos da vida, do dia a dia, da atitude. Consequência. E tem que ser algo relacionado à experiência do dia a dia. Ah, aconteceu agora, fale agora, corrija agora. Não deixe para corrigir daqui 2 dias, daqui 15 minutos, daqui meia hora. Ai, mas minha mãe me pegava no devorteio, hein? Mas ela te dava sinais. Ah, uma vez eu saí todo faceiro, viu, Juninho? Escuta essa. Ela falou, onde você vai com isso aí, menina? Eu falei, vou ali. Ela, deixa estar. Na volta, eu achei que tinha sentado. Ah, assentou, mas foi sentado bem no lombo. A voz tinha mais peso, né? Nós tínhamos um certo receio até A gente mesmo. precisa saber lidar, né? Não precisamos ser tiranos, mas temos que ser autoritários com os nossos filhos, né? Impor, não. Vamos mostrar a razão do porquê estamos mandando fazer determinada coisa ou não fazer, né? Essas habilidades de lidar com o outro, a gente chama de habilidades sociais e também de competências sociais. A habilidade social está relacionada ao comportamento. Como que eu expresso a minha opinião, como eu expresso meu desagrado, como eu te ouço, como eu falo contigo, como eu te elogio, como eu consigo lidar com você. A competência é o julgamento. Quando o outro já observa e considera adequado ou não para aquele ambiente ou para aquela situação o meu comportamento. Se nós, cada um de nós, dentro das nossas casas, começarmos a observar como tem sido esse comportamento, externalização dessas emoções, desses sentimentos, e nós conduzirmos da melhor forma possível, quando uma criança ou um adolescente ou um adulto tiver aí uma explosão de um sentimento, por exemplo, a raiva, provavelmente vai conseguir lidar ou expor essa raiva de uma maneira mais adequada, que não fira o outro. Soco, pontapé e palavrão, né? Essas habilidades, elas têm que ser ensinadas para a vida. A gente não aprende só nos livros, a gente aprende na convivência com o outro. Ensinar. E as dificuldades a gente vai encontrando nos relacionamentos com os outros, nos nossos relacionamentos amorosos, não é no só trabalho. Na escola, é verdade, em tudo, no trabalho. A gente vai lidar com autoridade em tempo integral e precisamos ter respeito como base, né? A base da educação chama-se respeito. Muitíssimo obrigado eu, querida, atendendo ao nosso convite. A Catiúcia ou Catiúcia? Catiúcia. Psicóloga, para nos Muito trazer obrigada. um pouco dessa, né, situação que não observamos, mas quem tem, né, a formação adequada sabe enxergar, tem uma perspectiva diferente. Muitíssimo obrigado. A gente toca com o Balanço Geral, peço licença a ela.